Arena CBN. Com Antônio Lupi. Hoje é sexta-feira. 4h08. Sexto. Uou! Em 4K, hein? É, no peito, na grana. Ai, que delícia, tá acabando. 4h08. Boa tarde pra você que tá acompanhando a programação da CBN Campinas. O Carlão adora esse barulhinho. Ele vai tendo gatilhos. 4h08. Ele já tá pensando. Mais 52 minutos. Mas já vai sair daqui e estralar uma? Para no posto tá ali? Tá friozinho. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, Carlão de Freitas. Tarde, mas tá friozinho, né? Um vinhozinho seria melhor, mas a cervejinha ela é sempre agradável, mas tá frio, não fico assim tão sedento, né? Tá. E aí, Fábio Scheibe, boa tarde. Muito boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde, Carlão. E o futebol está de volta agora de forma oficial pela Europa, viu? Sexta-feira, Lu. Premier League, cara. Nossa. Premier League. Liverpool e Bournemouth. Tá 0x0 e o Salah tá jogando, né? Pela 10ª temporada seguida. Ele é o jogador do Liverpool, né? Considerado por muitos como um dos melhores jogadores da história do Liverpool também. O egípcio tá em campo. E faço essa saudação somente para dizer que o futebol inglês novamente vai brilhar aí pelos campos dos torcedores mirins, agora que não torcem mais para time brasileiro, só torcem para times europeus, viu, Lupinho? Você sabia que recentemente, Carlos, Scheibe, a Liga Saudita, ela foi a mais badalada, né? Sim. Nossa, agora vamos roubar não, né? Vamos investir para pegar os talentos europeus. Quem que foi pra lá? Neymar, Mané, Cristiano Ronaldo, Mané, quem mais? Aquele que joga também Firmino, Fabinho. O rapaz aí agora que é do Al Hilal, o atacante que também já tá indo embora de lá, esqueci o nome dele. Michael. Que era do Real Madrid. Vic, alguma coisa Vic lá, eu não sei. Como é que chama o Benzema. E assim, não foi, né? Não agradou. Tradição é tradição, né? Tradição é tradição e mesmo com estas estrelas aí, mas o futebol de parece verdade que respira, o futebol né? Na Europa ele é mais... É futebol de verdade, futebol, né? Tudo bem, os árabes têm ali os petrodólares, né? Muito dinheiro, tanto que eles levaram Neymar, levaram Cristiano Ronaldo até para dar uma sustentação à liga, mas futebol é futebol. Então o Real Madrid continua sendo gigante, a Premier League continua sendo hoje o melhor campeonato do mundo. Eu acho que a Liga Árabe, como a China também teve aquele boom, né? Aquele boom do Oscar, né? Quem mais foi pra lá? 2015, 2016, aquele pessoal do Corinthians foi todo mundo, né? Paulinho, Jadson, Renato Augusto, Renato Augusto, eles ficaram muito ricos à época. Luxemburgo foi pra lá também. O Lucha foi também? Foi, não sabia. Ele que levou o Luiz Fabiano, mas o futebol... Cuca, né, Filipão. Mas o futebol tradicional ainda domina, apesar, né, levando em consideração o dinheiro destas ligas aí, Liga Chinesa, Liga Árabe. Bom, mas o assunto aqui é Brasil. Brasil, mesmo o destaque do Fábio Scheibe sendo futebol da Europa, nós vamos falar da vitória. Palmeiras já tá classificado. Se quiser mandar um ofício lá pra Conmebol, falando sobre a suspensão do jogo da volta no Allianz Parque, eu tenho certeza que o pessoal lá do Peru, do Universitário, assina. Falou, ó, vamos, sabendo das dificuldades que vamos enfrentar e da vantagem que o Palmeiras construiu, abrimos mão do jogo da volta. Aí o Palmeiras pode ficar treinando, o Universitário também treina lá pro Campeonato Peruano, que é líder, e aí todo mundo vai ficar feliz. Porque o jogo da volta não precisa. Palmeiras fez 4 no Universitário com a bela dupla Vitor Roque e o Fraco Lopes, segundo o Fábio Scheibe. O Fábio Scheibe é um perseguidor. Ele perseguiu Oséias, Evair, Alex Mineiro, gol contra, Reinaldo, atacante também, que jogou no Palmeiras. Paulo Nunes gostava, Fabiano? Paulo Nunes ele gostava. Era meu ídolo. O Fábio Scheibe tinha o cabelo lá, Paulo Nunes. Sim, Wagner Love, perseguia Wagner Love também. Wagner Love gostava, Fábio?
depois de uma época, comecei a não gostar mais. Entendo. Deixa eu lembrar aqui. Edmilson, gostava? Edmilson. Ajudou bastante. Edmilson é o de Urso, né? É o... Não, Diego Souza. Diego Souza, é o outro Diego Souza. Diego Souza, que já foi marido da Simoni, né? Eu lembro daquele Diego Souza. Aquele Marcel Leivinha, gostava dele, o Fábio Scheib? Marcel Leivinha marcou um gol uma vez no Limeirão. Eu fui nesse jogo aí. Vitória do Palmeiras 5-2 pra cima da Inter de Limeira. Era estreia do... não era estreia, mas o treinador era Estevan Soares. Betinho. Perseguia Betinho ou não? Título da Copa do Brasil foi ele que deu, hein? Betinho eterno. Olha lá. Betinho eterno. Nossa, o Palmeiras também teve cada barca, hein, velho? Cara, tinha um rapaz chamava Rivaldo. Sei. É cria do Santos. Rivaldo Cover. Jogou no Avaí. Jogou no Avaí, esse mesmo. Nossa, mas era ruim. Nossa. E o tal do Célio Silva? Célio Silva? Do Corinthians. O zagueirão. Não, Sandro Silva. Sandro Silva e Gilmar. Do Mirassol. Teve o Jesse, né? E o Edmilson Pantaneiro lá, amigo do Marcão? Lembra? Jesse não, Gerley, lateral esquerdo. Não, e teve Jesse também. Não, teve o Jesse também, Jesse e Gerley. O Gerley era lateral esquerdo. Dinei do Guaratinguetá. Dinei atacante também. Olha só. Dinei marcou um golaço contra o Fluminense, a torcida foi pra cima dele, que tava ajudando o Corinthians. Quase mataram o cara de xingamentos. Lembra do Edmilson Pantaneiro? Batia falta. Claro. Amigo do Marcos. O canhão do Pantanal. Cara, é muito legal esses nomes, né? Bom, vamos fazer a enquete disso? Isso é legal, como que é o Cavani do Nordeste, Cavani das Araucárias. Quem mais que tinha? A Ponte teve aquele que jogou agora no Retrô, o Jonas, que era o Schweinsteiger do Nordeste. É muito bom isso. Quem mais que tinha? Como que era o Josiel, o Cruel lá, que ia de bombacha no Rio de Janeiro treinar pelo Flamengo? O Gauchão, jogou no Paraná, né? O Gauchão. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, não foi, Josiel? Foi pro Paraná. Cara, muito legal. Esses apelidos assim é muito bom. Ceifador, né? Ceifador era o Henrique Dourado. Tem aquele meme que ele tá dando um rango no Palmeiras, os caras, mas não falaram que era sem custos? O futebol é muito bom, né? Essas coisas são maravilhosas. É isso que motiva o futebol. São as coisas engraçadas. Que Premier League o quê? Que Premier League o quê, Fábio Chá? Que Salah o quê? Como que chama o Valmir Desmaio no Palmeiras? Valmir Desmaio. Tem o Paulão também, que foi apresentado pelo São Paulo. Donizete Pantera. Pantera foi bom, né? Pantera foi bom, esse foi bom. Valmir Desmaio. Rosenbrick, lembra? Tinha algum apelido? Rosenbrick era o Zidane de Pernambuco. Zidane de Pernambuco. Ai, meu Deus do céu, nossa, esses apelidos são sensacionais, velho. Vamos ver se acha mais aqui. Mas só que tivemos pantaneiros bons também. O pantaneiro bom, que tinha o Edmilson, né, o que batia falta, mas o Alex Dias era o pantaneiro também. Era o pantaneiro. Esse é bom de bola, esse guardava. Goiás, Vasco, São Paulo. Esses apelidos, cara, é muito bom. Tivemos aqui o Lucão do Break, né? O Lucão do Break. Malu, onde anda o Lucão do Break, hein? Nossa, que figuraça também. Outro malu. Adriano Michael Jackson, o dançarino do Parque Antártico. Fez um gol no Morumbi. Foi contra o São Paulo ou o Corinthians que ele dançou? 1-1. São Palmeiras e São Paulo, 1-1. Muita chuva no Morumbi. Michael Jackson. Ai, meu Deus. Fora aqueles apelidos mais pejorativos. A torcida do Flamengo que gosta é o Zé Roberto, é o Zé Boteco. Zé Boteco. Nossa, o Flamengo também teve cada traste lá também. Traste. Beto Cachaça. Nossa. Beto Cachaça. Teve um, eu não sei se vocês vão se lembrar, o meu amigo Rodrigo Guimarães, que é flamenguista. Eu adoro sentar com esses fanáticos, que eu gosto de lembrar de time ruim. Falar do Flamengo agora, Palmeiras é fácil. Eu gosto de falar de time ruim. Com meu sogro Rubão também, a gente lembra de cada coisa no Santos. O Flamengo teve, não sei se você se lembra, Fábio Scheib, Gustavo Geladeira. Geladeira, sim, claro. Geladeira. Pô, isso é legal, daí teve né? o Iranildo, como que era o Iranildo? Era o Chuchuzinho, mas era o Chuchu. Mas o Iranildo era bom, né? Era bom jogador. Eu acho legal, é jogador ruim. Jogador ruim. Os caras colocam o apelido pro cara que não vai dar nada, entendeu? O desmaio. Na época, o Flamengo foi pra cima dos jogadores do Ipatinga, tinha o Walter Minhoca. O Walter Minhoca foi bem aqui no Guarani, mas no Flamengo foi. Eu lembro, tinha Léo Medeiros, né? Zinho Enceradeira. O Zinho era bom, né? O Daniel mandou aqui, ó. Lembrou aqui. Quem mais? Deixa eu ver. Mas muito bom. Eu acho legal essas nomenclaturas, tipo Schweinsteiger do Nordeste.
Pô, é muito bom. É muito bom. Se o ouvinte lembrar mais algum, pode mandar mensagem pro 19 99186 9070. O WhatsApp hoje tá liberado. Quem quiser falar o que quiser, não precisa fazer assunto. Aliás, hoje é dia da gestante. Ah, que show. Então, dia da gestante. Então, a mamãe que tiver aí esperando um filhinho, uma filhinha, pode mandar mensagem. Se já souber o sexo também, sim, mandar o nome, se já tiver também, pode mandar pra gente. E hoje é dia do solteiro também. Olha lá, Fábio Chaib. Hoje é seu dia, garoto. Perigoso, hein? Perigoso. Combina, velho. Aí, você percebeu? Tá faltando um elemento aqui, ó. Sexta-feira. Solteiro com gestante é perigoso, hein, velho? Quando você era solteiro, numa sexta-feira, aonde que você tinha o costume de ir, Carlão? De pegar em Anguera e ia naqueles risca-faca lá do Qual que era o seu favorito? Americano, e tinha Piracicabana. Eu gostava do Carioba. Mas era bom. Ali você era rei, né? Era rei. Ali eu fui rei. Você fez gol? Meu cunhado, Buiú também. A gente chegava, naquela época eu tinha 20 quilos a menos, cabelinho na régua, bonitão e tal. Chegava e a gente falava que era olha só que coisa, a gente falava que era de Campinas, a galera gostava, adorava, velho. Essa fama de Campinas aí não existe, não. E a gente dominava, o Carioba era muito legal, muito bom. Aliás, outro dia eu passei, às vezes que a gente foi levar Carlos Cabela, passamos em frente lá. Na casa dele? Nada. Demorou, hein? Demorou 4 horas pra chegar. O Cabela, ele tem o Triângulo das Bermudas, ele mora ali entre Limeira, Santa Bárbara do Oeste e Americana. E Americana, não chega nunca. E você, Fábio Chaib? Fábio Chaib era um cara um pouco mais playboy, né? Ele tinha ali tinha os locais. Eu via mas bastante, apesar de ele estar solteiro ainda, né? Muito bom. Ele é o eterno bom vivan. E tu Aqui em Itu era muito bom, tinha Anzu, né? Tinha Word também. Lá em São Paulo tinha muita balada boa também. Tinha o Cabral, Cabral Tatuapé também era legal pra caramba. Tinha o Cabral normal. Ia pra praia também, né? Se divertia na praia. Sirena, né? Sirena pegava. Ele cabelou, ele pareceu o Batistuta, velho. Cabelão, pintado, era boa fase. Mas eu acho que hoje em dia não tem muita balada. Quem fazia mais gol, você ou Betinho? Ah, Betinho foi matador na essência, né? Ali. Eu só comia pelas beiradas, assim, sabe? Era bom. Ei, Fábio Chaib, você que vive, Fábio Chaib. 4h20, vamos no Repórter CBN? Pra homenagear Rafael Pio hoje, 4h20. Bom, a gente vai falar também de Campeonato Brasileiro. Cara, o Palmeiras ontem conseguiu uma vitória importante e isso tem também um impacto gigante no Campeonato Brasileiro. Já a gente vai explicar o porquê. Ressurgiu. E, aliás, começa o retorno do Campeonato Brasileiro, mas tá tudo bagunçado. Tá parecendo balada de solteiro. Como diz o velho filósofo, o que tem de asterístico. Nossa, que coisa grotesca. Como diz o Milton Leite. O Ministério da Educação adverte, é só brincadeira. É só ironia, asterisco. Tá? E a gente vai falar do jogo do São Paulo, tem o Corinthians também. O Corinthians tá numa crise danada no Campeonato Brasileiro, não vence há 5 jogos. E tem o Santos que vai jogar no Morumbi. Lotado. Vai estar lindo. Vai estar lindo. O Carlão, ele falou ali nos bastidores que o Morumbi é a casa do Santos. É o salão de festa do Santos. Eu não entendi muito bem. Do Santos não sei, mas do Palmeiras e do Corinthians, sim. O Morumbi é o salão de festa. O Fabião cansou de conquistar título lá, o Corinthians. Não, mas não contra o São Paulo especificamente. O Carlão falou que foi contra o São Paulo. Era o palco de grandes conquistas, né? Exatamente. Entendi. Bom, enfim, pode mandar mensagem pra gente. E agora tem o quê? Só interrompendo. Se for Premier League, eu vou tirar você do ar, hein? Não, é da Premier League, mas é um negócio muito legal. Uma homenagem que fizeram aos 20 minutos do primeiro tempo aqui. A camisa do Diego Jota, que faleceu no acidente de trânsito. Camisa 20. Aqui o estádio inteiro parou aos 20 minutos, tá aplaudindo ele. Levantaram camisas aqui do Diego Jota, que morreu com o irmão também, né? No acidente automobilístico. Verdade. Bora. Essa daí você foi bem agora. 4 horas e 21 minutos. Tem também daqui a pouco o sarcófago Corrida de Integração, 1992. É, a 9ª Corrida em Integração. São Paulo foi campeão mundial. Exatamente. Eduardo Rodrigues está na central técnica aqui da CBN Campinas e ao lado dele, Sam Eladip no stream. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta. Pode mandar mensagem, 99186-9070. Quer falar sobre o dia do solteiro? Onde você ia quando era solteiro? Se conhece alguém gestante, porque hoje é o dia da gestante. Muito legal. Se quiser falar de futebol também, fica à vontade, porque aqui o Arena aceita de tudo. 4h22, a gente volta já. Arena CBN.
A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas e 24 minutos, estamos de volta. Eu esqueci de ler aqui. O rapaz prepara pra gente aqui com tanto carinho, né? O que tem no dia, aniversário da cidade. Nosso produtor aqui, grande abraço pra ele. O Onésio. Onésio, mas é novo, ele é estagiário. Garoto. Grande Onésio. Hoje é dia da gestante, dia do solteiro, dia da informática. Importante. Dia da informática. Dia da imigração chinesa. Hoje é feriado no estado do Pará e feriado municipal em Belo Horizonte, Fortaleza, Jundiaí, Maringá, Vitória da Conquista, Antonina, Cananéia e centenas de outros municípios. Olha só como o Onésio é muito bom nas palavras. Onésio de centenas de outros municípios, porque é dia da Assunção de Maria e aniversário da cidade de Abaetetuba, Pará. Aniversário da cidade de Aquidauana. Aquidauanense, né? Tem um clube. Mato Grosso do Sul. Aniversário de Sorocaba. Hoje é aniversário de Sorocaba. Aí sim. Jaú também, ó. Jaú, tradicional. 15 de Jaú. Então tem o clássico do aniversário. Galo Atlético Sorocaba e 15 de Jaú. E tem o São Bento também. E aniversário de Bom Jesus do Itabapoana. Aonde que fica isso? Chuta. Não sei. Rio de Janeiro. Pô, grande Rio. Obrigado aí pelas mensagens. Não, o Polonésio que mandou aqui pra gente, nosso estagiário. Ó, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui as primeiras participações. Tem o Hernani Brocador. Mas fez gol. Caça-rato também. Jogou aqui no Bugre. Ronaldo Fenômeno. Aí já. Aí tinha dupla no Corinthians, Dentinho e Dentão, que era o Ronaldo também, né? Dentinho e Dentão. Mas aí não pegou tanto. Ó, o Vampeta. O Vampeta era apelido, né? A mistura, eles falam que é a mistura de vampiro com capeta, porque ele não tinha os dentes da frente. Ah, essa aqui é boa. A gente não falou. O Royce mandou. Qual? Sleep Menezes. Sleep Menezes, verdade. Lembra do Sleep Menezes? Jogou no Palmeiras. Acho que tava jogando até agora há pouco aí. E ele era grandalhão, né? Elegante pra jogar, mas... Rolamos um soninho, né? Nossa, dava até dó de acordar ele no jogo. O Paulão Desmaio. O Speed Mendonça. Paulão Desmaio, Marquinho Xuxa,
Rogério Neymar do Nordeste. Ah, verdade. É. Neymar do Nordeste. Jogou no São Paulo, verdade. E tem o Cristiano Osvaldo também. Cristiano Osvaldo. Daniel Prado de Limeira que mandou aqui pra gente. Ó, deixa eu ver. Neymar da Paraíba. Quem que é o Neymar da Paraíba? Será que não é o Rogério? O Rogério é o mais Alexandro famoso. Cardoso que mandou aqui pra gente. Eu não lembro desse. Salve, pessoal do Arena. Acho que não era apelido, mas tinha o Paulinho McLaren. McLaren, ele ganhou. Antigamente era Paulinho, mas ele ganhou o McLaren porque ele fazia gols. Ele era estilo Viola, né? Ele homenageava o Ayrton Senna. O Buião do Palmeiras. Buião. Quem mais aqui, ó? Atacante, Buião. Ah, isso aqui eu acho que eu não posso ler, velho. Que é? Olha esse aqui, ó. Ô, louco, que isso? Daniel, essa daqui eu não vou ler, não. Ouvinte mandou áudio, vamos pôr no ar, Bolacha. Boa tarde, rapaziada. Vou deixar uma opinião aqui. Gostaria que vocês conjecturassem, hein? Essa eu aprendi com o Carlão. Seguinte, vocês falaram do Salah aí. O Salah, meus amigos, 34 anos, já ganhou tudo pelo Liverpool e mais um pouco, um dos maiores ídolos da história do Liverpool, e continua lá. Poderia muito bem lá voltar pro Egito, né, o seu país natal, mas continua lá jogando em alto nível. Enquanto o menino Ney está aqui no Brasil, jogando pelo Santos, futebol nível muito abaixo, estava na Arábia. Ou seja, minha opinião é o seguinte, o Salah, na história do futebol, não tem talento que o Neymar tem, mas é maior na história do futebol do que o Neymar. Mexendo no vespeiro, hein? Ô, Renato. Mais profissional, diríamos, né? Mais profissional. Mais que o Neymar, acho, não sei, mas... em termos de título, ele não tá, errado não tá, né? É que o Neymar, ele não atuou mais em virtude das lesões, né? E até a transferência dele para o mundo árabe, ele não atuou mais em grande nível, né? Um alto nível. Aí por isso teve que vir ao Brasil. Mas ainda mesmo com todas essas situações que eu concordo com o Renatão aí, eu ainda acredito no Neymar com a seleção brasileira. Já está, né? Tá caminhando para o 7º jogo seguido aí, sem lesão. E a gente espera que ele possa nos ajudar. 4h29, a gente vai pro Repórter CBN, daqui a pouco a gente volta com mais participações e claro, para falar de Ponte Preta, Guarani, Campeonato Brasileiro, a vitória do Palmeiras ontem, 4-0 para cima do Universitário. Verdão já garantiu vaga para a próxima fase da Libertadores. O Arena volta daqui a pouquinho. Repórter CBN. Sexta-feira, 15 de agosto de 2025. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegaram ao Alasca. Após o pouso dos aviões, eles se cumprimentaram. O último encontro entre os dois havia ocorrido em 2018. É a primeira vez que Putin pisa em solo americano desde 2015. Os líderes vão discutir a guerra na Ucrânia. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, votou contra a condenação da deputada federal licenciada Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento legal. Apesar da divergência, o STF já tem maioria para dar a parlamentar a sentença de 5 anos de prisão e perda do mandato. O placar está em 6-1. Zambelli está presa na Itália. Ela deixou o Brasil após ser condenada a 10 anos de prisão em outro processo referente à invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. O presidente da Câmara, Hugo Mota, escolheu o deputado Ricardo Aires para ser o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar as fraudes e os desvios na Previdência Social. Os dois parlamentares são do Republicanos. A presidência da CPMI ficou com o senador Omar Aziz, do PSD. Pelo menos 1.706 palestinos morreram na faixa de Gaza enquanto buscavam ajuda humanitária desde o fim de maio. O número foi divulgado pelo Escritório de Direitos Humanos da ONU. A maioria das mortes aconteceu em locais próximos à Fundação Humanitária de Gaza, organizada e apoiada por Estados Unidos e Israel. No horário de Brasília, 4h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h32, Leandro Lopes, aqui no Arena CBN com as informações do trânsito nas estradas da região. Boa tarde, Leandro.
Boa tarde, Lupe. Caminhão em pane mecânica ocupava a faixa da esquerda da pista marginal norte da rodovia Dom Pedro I, na altura do quilômetro 144. Pistas marginais já estão liberadas na rodovia, mas o trânsito segue lento até a chegada a Anhanguera. Trânsito começa a se intensificar no anel viário Magalhães Teixeira, para o motorista que segue na pista sentido Anhanguera Bandeirantes. E no sentido Dom Pedro, no acesso a Anhanguera Magalhães Teixeira Avalinhos, queda de motociclista no quilômetro 11, estado moderado, já está rolando atendimento no local. O trânsito é carregado no sentido contrário, a movimentação do horário também, junto com a curiosidade de quem passa pelo acidente, tá? Sistema Anhanguera Bandeirantes, trânsito segue tranquilo nas duas rodovias nesta tarde de sexta, Lupe. Santos Dumont, sentido Salto, trânsito tranquilo também nos dois sentidos, só na chegada em Indaiatuba, o motorista reduz a velocidade no quilômetro 50. Lupe. Valeu, Leandro, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito, 4h33. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h34. Estamos de volta, hein? Tá rindo do quê? Se for mexer no vespeiro aqui, cara, amigo meu mandou mensagem pra mim, o Beto do Elk. O apelido dele é Apolinho também. Apolinho por causa do grande Apolinho, que era comentarista esportivo, também foi treinar o Flamengo. Foi depois. Técnico do Flamengo, ele falou, né? Foi. Ele falou que no Palmeiras dá pra montar uma seleção palmeirense, né? Evidentemente, ele é grande palmeirense. Nossa, falou que o Palmeiras tinha o Bruno Cheddar. Bruno, quem que era? O Aedes Egídio. Bruno César é o goleiro. Goleiro? Não, Bruno César. Bruno César, é verdade. Teve Daniel Carvalho também. Ah, verdade. Bruno Cheddar, é verdade. o Aedes Egídio, lateral esquerdo, o Egídio. Também ele põe aqui o Felipe Menezes, vocês tinham falado, né? O Felipe Menezes e o Cristiano Calça Jeans. Lembra do Cristiano, atacante? Né? Nossa. Cristiano Calça Jeans. Parece que tava jogando com calça jeans. Lembrei também do Christian Mendigo. Jogou na ponte. Christian Mendigo, Ituano. E ele fazia questão daquele cabelão. Campeão paulista com o Ituano. Ituano, fez gol. Fez no primeiro gol. jogo contra o Santos. E era bom jogador. Um cara da mesma posição também, o Douglas Barriga de Cadela. Douglas. Edilson, o Edilson tinha Não, era o Edilson que tinha apelido de Barriga de Cadela, né? O Zidanilo. Zidanilo. Olha que legal essa mensagem aqui do Ivan. Isso é muito bom. Fala, galera do Arena, Ivan Oliveira de Jaguariúna. No dia 13, o dia do canhoto, e eu sendo canhoto, mandei uma mensagem aí falando do meu netinho Oliver, que está para nascer. Sim. E estamos torcendo para ele ser canhoto. E hoje, a filha do Ivan, no dia da gestante, está internada na maternidade aqui de Campinas e provavelmente o Oliver deve nascer hoje. Então, bom. Felicidade dupla. Um grande abraço para vocês. São 10. Olha que legal, hein, Ivan? Que coincidência. Vai dar tudo certo aí. Se encaixa nas duas enquetes. Nas duas enquetes. Olha que legal. Canhoto e gestante. Manda aí um parabéns. Vai dar tudo certo aí pra família, tá bom? Grande abraço. Eu sou da CBN, o Monga da Ponte. O Monga, mas já era apelido, né? O Monga já chegou com esse apelido. Eu sou da CBN, o Mário Quintino tá de férias ou o Fábio transferiu ele em definitivo pra Santos? Não, o Mário Quintino tá de férias. O Guilherme Rodrigues aqui. Aliás, deve estar no Morumbi amanhã, hein? Amanhã não, domingo, né? O Mário Quintino deve marcar presença. Vai bombar o Morumbi, hein? Domingo vai ser legal.
Encontro de Neymar com o Coutinho, né? Os dois grandes amigos. Mas é o Vasco, né? O Coutinho, aquele ditado, mandurinha só não faz verão, difícil. Né? E a andorinha ainda não o Coutinho, tá indo. O calendário do futebol brasileiro é muito cruel, né? Com esses jogadores acostumados que construíram a carreira na Europa, né? E é muito complicado. O Coutinho vira e mexe, sente aí uma lesão que não deixa ter regularidade. O Brás, conhece o Brás ou não? Só o bairro. Só o bairro, não, o Brás aqui do final. Conhece o Brás ou Fábio Chaib? O Brás tem alguma coisa a ver com aquela companhia de gás também? Não, é final do telefone 6390, Beto Fuscão. Beto Fuscão, esse Beto Palmeiras. Fuscão, lembrou aqui também. Ô, Fábio Chaib, fala uma coisa pra mim. Oi. Por que o seu time, o Palmeiras... Que time é teu? É isso aí. O mesmo que... vamos ficar quieto. Ô, Fábio Chaib. O Palmeiras ganhou de 4-0. Palmeiras classificado já, né? E, aliás, eu acho que mais do que a classificação, o que valeu mais foi a presença do ataque. Ai, tá vivo, graças a Deus. O ataque Vitor Roque e Flaco Lopes. Eu acho que foi a principal novidade ou a principal notícia boa pro torcedor do Palmeiras, mesmo o Universitário sendo mais fraco, mas assim... dá aí uma esperança pro setor de ataque com as baixas, né? Paulinho, quem mais que foi embora, que não tá à disposição? O Felipe Anderson também. Estevão. Acho que o Abel encontrou aí o caminho do gol, hein? Exatamente, a torcida já pediu há algum tempo os dois, né? Apesar de ter não tanto crédito assim, o Flaco Lopes também, mas quando ele tá na função de atacante, ele marca os gols, a torcida já pedia, né? Uma movimentação maior do Vitor Roque também, justamente para fazer essa função que o Estevão fazia, caindo pelas beiradas aí. E ontem, num esquema diferente, com os dois atacantes, o Palmeiras conseguiu ter êxito também. É verdade que era um time mais fraco, né? O Universitário do Peru faz boa campanha no Peru, mas no parâmetro do futebol brasileiro é muito aquém do que a gente pode esperar. Mas o Palmeiras conseguiu fazer o que se esperava dele, né? Conseguiu essa vitória fora de casa, que dá uma bela confiança pro time. E mais que isso, né? Consegue poupar o time também para esse jogo jogo decisivo, né? O reencontro de Palmeiras e Botafogo depois da Copa do Mundo de Clubes no domingo também. Muitos jogadores que estiveram presentes nesse jogo no Peru vão poder jogar essa partida e descansar na semana que vem. Então o Palmeiras encontrando uma nova forma aí, o Abel Ferreira, em mais uma transformação dentro do vestiário do Palmeiras, está fazendo o time se encontrar nesse esquema com os dois centroavantes. O problema é quando não tiver um dos dois, né? Quem vai colocar no lugar, porque só tem garotos, né? Tem o Luigi, tem o próprio Tales também, mas jogadores acabam se encaixando, quando tiver um de fora vai ficar complicado, mas a tendência é que os dois se firmem sim pela essa disputa no ataque do Palmeiras. Olha a importância dessa vitória por 4-0, o Palmeiras já tá classificado, mas não pode falar, tem o jogo da volta, mas já tá classificado. Não vai ser igual aquele jogo contra o River Plate, por exemplo, que o Palmeiras era o River Plate, com todo respeito ao Universitário. Pra você ter uma ideia, a última vitória do Peru no Brasil, de times peruanos no Brasil, foi em 1979. O próprio Universitário venceu o Palmeiras por 2-1 no Pacaembu. Lá se vão 46 anos de uma vitória, simples vitória por 1-0 ou por 2-1, que seja. Então perdeu de 6 do Guarani aqui na Libertadores, nessa mesma Libertadores aí. De 79. E aí, olha como é que é boa essa notícia. Porque o Palmeiras tem, no Brasileiro, 36 pontos. Ele tá na terceira colocação, só que ele tem 17 jogos. O Cruzeiro é o segundo, tem 19, e o Flamengo é o primeiro, tem 18. Ou seja, em relação ao Cruzeiro, o Palmeiras tem 2 jogos a menos. O Cruzeiro não tá envolvido em nada, só Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas é só lá no final do mês. O Flamengo ainda não tá com a situação resolvida. Pelo contrário. Contra o Internacional. O jogo é semana que vem. Então o Palmeiras, ele pode colocar força máxima na partida contra o Botafogo, que também não tá com a situação resolvida, venceu só por 1-0 a LDU. Então, e pode também no Brasileiro ficar aí mais próximo, quem sabe passar o Cruzeiro ou colar no Flamengo, dependendo do que acontecer na rodada. Eu acho que não foi aquela coisa, uma vitória já pedra cantada. Ok, mas foi uma vitória que ela tem muito significado pro Palmeiras, não só o encaminhar da classificação ou já a classificação à próxima fase, mas dá uma abertura pro Palmeiras neste jogo contra o Botafogo em colocar a força máxima, ao contrário do Botafogo, que não resolveu a situação dele, pensa na Libertadores, deve colocar um time mesclado, e o Palmeiras deve ir com a cavalaria.
né? Porque já está com a situação resolvida na Liberta e no Brasileirão tem a intenção de brigar pelo título, tem força para brigar com o Flamengo e com o Cruzeiro. Por isso eu acho que foi uma vitória que não só representa a classificação à próxima fase na Libertadores, mas que abre aí um leque para o Palmeiras se dedicar ao Brasileiro. Ele tem aí algumas semanas para se dedicar aí com afinco ao Campeonato Brasileiro. Importante, o Lupe, Fabião, toda equipe por pontos corridos, né, essas equipes que disputam o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, elas vão passar por situações complicadas, por instabilidade. O importante é você ficar o menos tempo nessa situação, né? O Palmeiras teve essa pequena crise pós-Corinthians, durou o quê? 1 ou 2 semanas, né? Todo esse processo. Eu acho que a partir de agora é um Palmeiras que ressurge forte aí para brigar pelo título. E olha só a situação. O Inter pega o Flamengo também no Campeonato Brasileiro, domingo. Os dois vão poupar. E o Cruzeiro não tem vida fácil, porque vai enfrentar o Mirassol, fora de casa. Mirassol, que é no Maião, Mirassol no Maião tá complicado, chato, mas o Cruzeiro faz um bom Campeonato Brasileiro. Então olha a importância dessa goleada do Verdão pra cima do Universitário. Pode colocar aí os titulares contra o Botafogo. É domingo, 8h30, lá no Engenhão, hein? O duelo entre Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras pega quem, Lupe? Aqui eu peguei... O Sport em casa. Tá vendo? Olha só o que representa essa vitória do Palmeiras na Libertadores. Por quê? Ele pega o Botafogo, vai com uma força máxima, jogo é difícil e tal, mas com uma possibilidade de vitória. Pois ele pega o Sport no Allianz Parque. O Palmeiras surge forte pelo título. Surge forte. Né? Não tem um elenco tão forte ou abastado como o Flamengo, mas o Palmeiras é gigante. E tem Cruzeiro Internacional na rodada seguinte, a gente não sabe o que vai acontecer. Então. E deixa eu ver o Flamengo. O Flamengo não joga. O Flamengo pega o Vitória na outra, né? Não nessa rodada. O Flamengo nessa rodada, ele vai a Porto Alegre. Vitória. Acho que aí os dois com um time misto, né? E aí pode prevalecer o Flamengo, que o misto do Flamengo é um misto bem quente. É um misto, é aquele mistão, sabe, que você vai na geladeira? Você tá com uma fome danada. É um belo misto. Você chega lá, você abre a geladeira... Porque tem aquele misto que você, assim, tem só o pão de forma, tem a penúltima e a última, e a última é aquela menorzinha, né? É o misto das equipes normais do brasileiro. Isso, a maioria. Né? Aí você abre a geladeira, tem aquele requeijão lá no fundo. Aí tem o misto Flamengo. O presunto, que uma fatia já tá grudando na outra. Já, é assim mesmo. E o queijo, que pra pegar uma fatia da mussarela, você demora 6 meses e rasga tudo. Né? Dói. Agora, o misto do Flamengo é aquele misto, aquele pão cheio de grãos, sabe? Aquele pão gostoso. Maravilhoso. Aí você pega assim, tem aquele creme de ricota. Lotado, assim, sabe? Aquele creme de ricota gostoso. Aí você pega o queijo Gouda. Nossa, é um belo. Presunto Parma. Aí você faz um belo do misto e mata a fome. O Flamengo se compararmos os mistos aí, o Flamengo leva vantagem. Até tem uma matéria aqui do Arrascaeta aqui no GE, que ele fala que o problema, o Flamengo ele só perde pra ele mesmo, né? Porque o ambiente do Flamengo realmente, ele é conturbado, né? É um clube que se não jogar bem, se não vencer, o dia a dia fica muito difícil. Mas o time... Vaiaram o Flamengo depois da vitória. Vaiaram o Emerson Royal. Então. Aí, ó, tá até aqui a frase, ó, Arrascaeta, ele fala assim: Arrascaeta rebate futebol de internet e critica polêmicas internas. Ele fala, o Flamengo só perde pra ele mesmo. O futebol, ele mudou um pouquinho depois que a internet teve essa... E as arenas também. Sim. E as arenas Não, também. as arenas... Mas as arenas aí também tem um outro motivo, né, Chabe? Que aí é a questão da supervalorização do ingresso. Você tirou a verdadeira acessibilidade torcedor, né? do torcedor mais simples de ir ao estádio. E o torcedor não tem dinheiro para fazer plano de sócio, torcedor para pagar por mês, ou então comprar o ingresso aí para assistir um jogo. Vamos pegar, não vou nem colocar arena, Santos e Vasco, acho que tava R$170. Pô, R$170 não, porque não fica só no dinheiro. 170, né, Lupe? Não fica. Não fica. Estacionamento, se for com criança. Você faz um jogo do Corinthians na arena, se você não é sócio, é absurdo de caro. Então também teve aí a elitização do futebol. Mas eu falo que na internet, porque o que acontece? E eu respeito todos os canais que... Os torcedores, eles agora são formadores de opinião. Sim. Então, muita gente faz canal no YouTube e fala a respeito do time. E, cara, infelizmente sim, porque isso chega e aí o jogador fica abalado. Por isso que eu acho que ele fala de torcedor de internet. Sim. Mas hoje o futebol, outro dia eu tava acompanhando, eu acho que até após o clássico Corinthians e Palmeiras, o troca de passe com o nosso
pra grande imprensa, Felipe Diniz. Pra nós, Felipe Blanco, né? Ele que apresentando, e tava o Alex e o Carlos Eduardo Mansur. E ele disse algo no qual eu concordei. Hoje, até com essa coisa de internet, né? Esse torcedor de rede social, o torcedor brasileiro, eu acho que ele ficou muito exigente, mas exigente nível hard, sabe? Porque ele exige a vitória, ele exige jogar bem, ele exige, cara, são seres humanos. Aí vem aquela velha, mas ganha bem e tal. Se você pega o Flamengo, como o Fábio disse aí, absurdo. Pega o Flamengo, um líder de brasileiro, com um elenco abastado, tal. Aí um jogador erra 1, 2, 3 passes, já começa, né? Aquele zum na arquibancada, aí vai pra internet, o cara descendo a madeira no atleta. O torcedor brasileiro, essa cultura da vitória, né? A vitória a qualquer custo, a vitória a todo momento. É o imediatismo. Imediatismo, né? Isso ficou muito maluco, e não é fácil administrar, não. Até porque as diretorias hoje dos grandes clubes, acho que todas as diretorias, elas se embasam muito em rede social. Com certeza. E aí está um perigo. Aqui, né? Em Campinas, a gente tem um exemplo. Sim. Nos dois, tá? Sim. Nos dois. Sim. Mais na Ponte. Eu acho que a Ponte, a diretoria da Ponte, o presidente Marco Antônio Ebelin, o pessoal que trabalha com ele, dão muito atenção para a rede social, muita atenção. Se você não tiver mas isso aí chega no elenco, então você tem que ter uma forma de blindar para que isso não interfira dentro de campo. Eu sei que é ano político, eu sei que tem o time tá brigando por um acesso, mas tem várias informações que estão deixando o torcedor da Ponte preocupado, e aí vai na rede social, tem um monte de coisa, aí tem que saber filtrar. Mas tem gente que se importa muito para que o que as pessoas estão falando. Então vamos com calma, porque senão vira toda essa bola de neve. Vira uma maluquice. E só quem se prejudica nessa história é o clube. Não, e se você pega esses gigantes ainda, pega um Flamengo, pega um Palmeiras, meu Deus, com esses influenciadores, né? É uma maluquice, é coisa... Você pega o Flamengo... Foi assunto... Não, você pega o Flamengo, que tem grandes influenciadores, colegas de imprensa com opiniões fortes, contundentes, não é fácil, cara, não é fácil. Foi assunto até da coletiva ontem do Abel Ferreira, mais uma vez, ele cutucando, né? Acho que a reação da torcida do Palmeiras depois da derrota pro Corinthians. Eu achei. Ontem ele aplaudiu e deu os créditos também à torcida do Universitário, que perdia por 4-0, elogiou bastante a postura dos torcedores, que mesmo perdendo por 4-0, estavam apoiando a equipe. É lógico, o Universitário não tem a ambição que o Palmeiras tem na temporada, né? O Universitário, no âmbito do Peru, ele está indo bem, é o líder do campeonato. Mas ele aplaudiu também a reação dos torcedores, mesmo perdendo de 4-0, cantando sem parar lá no... Agora eu lembrei, foi justamente depois do jogo da Copa do Brasil do Palmeiras. Tudo bem, ninguém gosta de perder clássico da maneira que perdeu. Mas faz parte do esporte. Faz parte, o Palmeiras não vai ganhar todas. O Palmeiras perdeu um clássico, mas já ganhou tantos. Né? Eu achei também acima do tom. Eu tenho muitas... O Renato Gaúcho está sendo vaiado até agora. Eu tenho muitas restrições. Final do Mundial. Eu tenho muitas restrições ao comportamento do Abel. Eu acho, e da comissão técnica. Acho um comportamento, já disse até palavras fortes e tal. Não gosto. Inclusive ontem também teve um comportamento em algum momento lá terrível. Só que numa coisa ele tem razão. O comportamento da torcida do Palmeiras, ainda mais com essa situação política da organizada não bater com a presidente e tal, mas foi um comportamento muito acima do tom. Eu acho que a vaia era válida, até o protesto válido, mas eu achei um protesto de um volume muito acima do que estava acontecendo. 4h50. Deixa eu dar aqui um alô pra galera do WhatsApp. Lupe já foi chapeiro, só que fome. Opa. Fazer um misto é comigo mesmo. Ó o Benedito de Indaiatuba. Boa tarde. Os torcedores hoje estão usando a polarização política muito radical. Boa, valeu, Benedito. Newton de Paula, boa tarde. Preciso lembrar o de Arrascaeta que o torcedor de internet compra material e faz propaganda do clube. Sendo assim, paga o salário dele e todos os outros jogadores. Boa. Mas o cara não pode falar o que quiser também. Por exemplo, ninguém aqui tá de... Ele pode criticar. Ninguém aqui está tirando... De criticar, tudo bem. Não, ninguém está aqui tirando... É saber blindar. O direito do torcedor reclamar. Por exemplo, falamos do Palmeiras agora. O torcedor, tá de saco cheio de perder pro Corinthians, tal. Ele faz parte, isso faz parte do jogo. Agora... cobranças e cobranças, né? Tem coisa que mesmo com o jogador ganhando... A internet é muito fácil, né? Mesmo ganhando esse salário astronômico, o pessoal acha eu acho que o atleta é um robô. E não
é assim, não é assim. O Ayrton tá insistindo pra gente ir lá no Flor do Minho falar de futebol. Cara. Ele já falou que vai pagar. Esse é o principal. Ayrton Dias Bugrino, lá do Jardim das Oliveiras, a gente vai combinar, tá bom? Rodrigão Barriga de... Tem o Rodrigo Dedada, né? Rodrigão Barriga de Égua e Eliel Almeida, o César Menotti de Sertãozinho. Essa daí é pesada, hein? Você pode falar para a gente. Não, o cara que mandou a mensagem. José Augusto, jogador ruim, apelido excelente. Flávio Caça-Rato, fala galera do Arena. Rodrigo Pulpo de Campinas, sabe o que é curioso? 2 filhos destros, o Henrique e a Isadora, com pais canhotos, eu e a Bruna. Abraços a todos. Bruna e Rodrigão. Deixa eu ver aqui mais um. Boa tarde, o saudoso Silvio Luiz era bom de revelar apelido dos jogadores ao vivo narrando jogos. Certa vez ele também chamou o saudoso Mário Sérgio de Paiva de Mário 38. Abraços, Ney, Jardim do Nova Europa. Boa tarde, meus amigos. Bizu jogou no Palmeiras no final dos anos 80. Dama no Corinthians. É o Guina, torcedor do Palmeiras. Aloysio Boi Bandido mandou mensagem aqui. Verdade. Ninguém lembra, mas aquele Santos de Neymar tinha o Possebon. Rodrigo Possebon. Mauro Lemos de Jarinu. Boa tarde, tinha o Hernani Banana do Guarani. Hernani Banana. O Hernani não, o Silas, né, que era companheiro do Hernani no Capivariano. O Silas atacante jogou no... Faleceu. O Silas atacante jogou no Guarani. Boa tarde, galera. Cook do Náutico. Lembro que o narrador da TV dizia... Eu não vou falar. Caio Queiroz, grande abraço. Boa tarde, o Paulo de Valinhos. Adriano Michael Jackson do Palmeiras. Vamos ver aqui. Serginho Fraldinha. Palmeiras e Santos. Tem também aqui, deixa eu ver, Tem um que é sacanagem. Gordiola, Guto Ferreira. Guto Ferreira, ele gosta. Gordiola da Shopee, Marcelo Ferreira. Gordiola, ele falou que gosta. Ele gosta. Deixa eu ver se tem. Que Deus conforte. Júlio de Indaiatuba. A comunidade do Primavera está de luto. Faleceu ontem um grande torcedor do time, uma pessoa muito especial, o Carlão. Que Deus conforte o coração da família e amigos. Está registrado aqui, Júlio de Indaiatuba. 4h54, vamos pro intervalo, a gente volta já. Arena CBN. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. E oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o primeiro adversário do Vôlei Renata no Campeonato Paulista, o Mogi Vôlei, anunciou a contratação de um central cubano para a disputa do Paulista e também da Superliga B. Ángel Soares, que já defendeu a seleção de base de Cuba, vai ter a primeira experiência no futebol brasileiro. Lembrando que o Campeonato Paulista de Vôlei está programado para começar na última semana de agosto e também na primeira semana de setembro. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Na CBN. 4h56. Pode abrir, bolacha. Sarcófago Especial Corrida Integração em 2025 completa
a edição de número 40. E agora nós vamos voltar no tempo, 1990. O que você fazia em 1992, Carlão? 92 já acompanhava o futebol, gostava de São Paulo, cara. São Paulo, São Paulino, pequenininho, então. Aí depois poderia ter mudou, seguido né? um caminho, esse caminho tricolor. Mais tranquilo, São né? Paulo era do São Paulo, Morumbi, né, Carlão? Uma vez, fui naquela final Palmeiras e São Paulo lá, tinha a final do aspirante. Entendi. De Quem que Ponte jogou? Preta e Guarani. Ah, é? E depois, no outro ano, América de Rio Preto e Guarani também. E agora aqui na CBN você confere como foi a edição número 9 da Integração. Boa. 1992, para quem tá no YouTube, com imagens da matéria que foi exibida na época. Para você que tá no FM, o som da reportagem. Às 2h, a Avenida Francisco Glicério fica tomada pelos corredores. No aquecimento, atletas de olho na classificação para a São Silvestre e figuras que não se inscreveram necessariamente para correr. O clima de descontração dá lugar para a expectativa da largada. 2.000 atletas correm na 9ª integração da IPTV Campinas. Veja aí, imagens ao vivo. Que beleza, que maravilha! Até a Avenida Aquidabão, o bloco da frente é compacto. Com 3 quilômetros de prova, um pequeno grupo se destaca. 2 atletas da Funilense, o 71, Vanderlei Cardoso de Lima, e João Alves de Souza, o Passarinho, 70. Helenilson da Silva, do São Paulo, com o número 11, e Luiz Amarília, número 29, de Fernandópolis. Na Norte-Sul, Edson Rocha Vanderlei, do Corinthians, assume a ponta por quase 3 quilômetros. Na subida da Júlio Prestes, Amarília, Passarinho e Helenilson ultrapassam Edson Rocha quase ao mesmo tempo. O novo trecho da corrida na Lagoa do Taquaral é um passeio para os 3. Mais atrás, o bloco de quem entrou na corrida para simplesmente correr, como João Antônio Sanches Conessa, 78 anos, de Águas de São Pedro, o mais velho participante da prova. Vou até o fim. É a terceira vez? Boa sorte! 9 quilômetros. Luiz Amarília sente que é possível e força o ritmo. Desde o começo da Barão de Itapura, a vantagem dele vai aumentando. Estamos agora com 37 minutos de prova e faltam pouco mais de 1 quilômetro para a chegada. Nessa altura, a vantagem de Luiz Amarília já é bastante grande, já quase não dá para avistar João Alves de Souza, o Passarinho. Só um milagre tira a vitória de Luiz Amarília. O atleta de Fernandópolis acredita mesmo nas próprias pernas e segue firme em direção à vitória. Luiz Amarília, o grande vencedor da 9ª integração da IPTV Campinas. Luiz Amarília e Barra termina a 9ª integração com 44 minutos cravados. Vanderlei Cordeiro de Lima com 44 minutos e 36 segundos. João Alves de Souza, o Passarinho, 1 segundo atrás. Para eles, o lugar garantido no pelotão de elite da São Silvestre. Eu senti um pouco o calor, mas mesmo assim valeu a pena. Eu fiz um ótimo tempo, então eu tenho grande esperança para São Silvestre. Você curtiu e até a data da integração, no último final de semana de setembro, a gente vai acompanhar aí as reportagens que foram exibidas na época. Já fechou lá, Bolacha? Pode ir mais um pouquinho? Pode ir, ela. Ah, pode Só ir. Só pra fechar aqui, Lupi. Se for Liverpool, eu não quero saber, hein? Italiano. Não, é apelido. Então vai. Aquela época que o Flamengo tava mal, né? A torcida do Flamengo, apesar de criticar bastante, também é muito criativa, irônica também. O Everton Cebolinha tava jogando mal, escreveram Everton sem bolinha, lembra disso também? Everton sem bolinha. No Palmeiras, o Gabriel Verón tava sofrendo com as contusões, o Gabriel Vidron, né? Nossa. Também puseram vidro. Tinha o Pedrinho. Canela de vidro. Esse aí era o podrinho. Esse aí dava. Foi pesado, né? Essa foi pesada. Ô, Bolacha, dá tempo. Já tem que ir embora agora? Então é o seguinte, vou pedir desculpa porque os áudios não foram, mas aí foi também, por conta. Né? Bombou. Bombando! Uou! Vamos aqui rapidinho pro palpitão. Fábio Chaib, Sport São Paulo amanhã. Empate. Corinthians. Carlão. Empate, São Paulo. Sport vence 2-0. O Corinthians e Bahia, Carlão. Corinthians perde. É na arena. Mas o Corinthians tá mal. E aí, Chaib? Acho que dá empate também. Corinthians ganha. Com gol do Garro. Guinegão. E aqui tem Botafogo e Palmeiras, Chaib. Empate. Carlão? Palmeiras vai ganhar lá no Rio. Palmeiras ganha no Rio. Ponte Preta e Itabaiana, Carlão. A Macaca vai ganhar do Itabaiana. Chaib. Ponte. Guarani, ABC e Guarani, Chaib.
Guarani. Acho que o Bugre também fatura. Futebol Globo CBN. 6 pontos, será? Será? Santos e Vasco. Santos e Vasco. Peixão. É Santos e Vasco, Chaibe. Santos. Peixe. Morumbi lotado. Vasco da Gama, um grande abraço para todo mundo. Bom final de semana. Arena CBN.